Incorpora Cast, o seu novo canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Hoje é dia de estreia do Incorpora Cast, uma iniciativa da Abrainc, que traz ao público o mais novo podcast sobre o mercado imobiliário. Nós vamos ter aqui especialistas e todos os grandes players do mercado trazendo as suas experiências, casos de sucesso e compartilhando com a gente as novidades e as perspectivas desse mercado para 2022. Luiz França, muito prazer ter você aqui. O Luiz França, que é o presidente da Abrainc, ele está há 5 anos na entidade como presidente, não é verdade? E também participou dessa iniciativa, deste podcast. E ele também teve passagens importantes no mercado, foi diretor executivo do Itaú, é membro do conselho do Banco Inter, é também membro do conselho da Cury, da Urban e da Renac. E um grande conhecedor desse mercado e, portanto, tem muita coisa a trazer para a gente saber o que provavelmente deve acontecer nesse segmento tão relevante do mercado brasileiro no próximo ano. Primeiro, eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa iniciativa e por que de lançar esse podcast neste momento. Bom, a Abrainc é uma entidade que ela tem 60 associados. E essa entidade, ela aprendeu que o importante para qualquer mercado, inclusive o mercado que nós atuamos, é informação. E as informações vêm de dados. E os dados têm que ser revelados. Então, nós, ao longo desses anos, a gente tem feito muitos trabalhos que trazem coisas que não tínhamos no mercado imobiliário. Então, dados estatísticos, dados de mercado, dados de lançamento, dados de futuro, pesquisas, e tudo isso ficou no nosso banco de dados, vamos dizer assim, e num site que as pessoas abertamente podem ver. Mas isso não é o suficiente, a gente acha que a gente tem que democratizar, a gente tem que passar essas informações para o mercado todo. Então, o podcast vem numa iniciativa moderna, atual, e a gente poder ter a capacidade de informar não só players de mercado, mas também todas as pessoas que têm o interesse de ter acesso a esses dados. Nós temos vários stakeholders quando a gente vai olhar, tá certo? Nós temos investidores, nós temos compradores de imóveis, nós temos incorporadores, nós temos vendedores de terreno, nós temos da parte do governo, nós temos o governo federal, nós temos o governo estadual, temos os municípios. Então, é um grande volume de pessoas que participam do nosso ecossistema e que precisam receber essas informações. Receber essas informações para quê? Para entender do mercado, para que a gente possa ter uma conversa boa, segura e produtiva quando a gente conversa sobre o setor de incorporação. E quando se analisa dados científicos e conteúdos que sejam realmente confiáveis, a possibilidade de ter insights que vão ser muito frutíferos para o mercado é bem importante, não é, Luiz? Sem dúvida nenhuma, os dados trazem para a gente uma base de discussão. E como as discussões que a gente tem em qualquer nível, por exemplo, nós tivemos um assunto muito importante que nós discutimos muito, que foi o chamado distrato. O distrato, para quem não sabe, as pessoas compravam o imóvel no lançamento e, de repente, eu não quero mais aquele apartamento. Mas como você não quer mais o apartamento? Sempre tinha um motivo. É porque, às vezes, o preço não tinha subido na expectativa que a pessoa queria e ele devolvia. E essa devolução era quase gratuita. Então, isso inviabilizava o mercado imobiliário. Então, não era justo também, né, uma pessoa ter uma opção de graça de comprar um ativo e, se aquele ativo não valorizar como ela acha que iria valorizar, aquela pessoa devolver o ativo para o vendedor. Então, agora, como é que se constrói isso para discutir com a Câmara, com o Senado, com juízes? Então, fizemos estudos profundos, utilizando a Fundação Getúlio Vargas, utilizando a FIP, que não foram estudos nossos, foram estudos de terceiros. Vamos lembrar, eu falei Getúlio Vargas e FIP. E com esses estudos a gente tinha condição de conversar com as pessoas e mostrar a realidade do mercado. Sendo assim, você consegue ter uma conversa madura, correta
onde você traz o interesse não só para o setor, mas o interesse como um todo para um negócio que é o mercado imobiliário, que é importantíssimo para o Brasil. O mercado imobiliário, eu não sei se você sabe, ele puxa o PIB brasileiro. Sempre que o PIB brasileiro sobe, o mercado imobiliário, o PIB está aqui. Ele puxa para cima o PIB brasileiro. Então, com esse benefício que o mercado traz para esse país, para o Brasil, sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar muito embasado para discutir e olhar o futuro do mercado junto com todos os nossos stakeholders. E qual é o fato principal que se dava a essa situação? Na sua opinião, era falta, talvez, de números de dados mais científicos? O Brasil, infelizmente, diferente de outros países, se você vai, o país que mais a gente usa como referência em termos de dados, se você vai nos Estados Unidos, você tem um volume de dados enormes para analisar o passado, para poder discutir o presente e prever o futuro. Aqui no Brasil você tem carência de dados. Então, a formação dos dados é fundamental para que a gente possa ter um trabalho bem feito com relação à análise do presente e à previsão do futuro nos mercados. Então isso é fundamental. Por isso que nós investimos tanto em dados e pesquisas. O improviso é bom para a arte, né? Exatamente. Mas para um mercado pujante como esse é preciso ter realmente números científicos, né? Isso mesmo. Agora eu queria que você falasse um pouco para a gente como que o mercado se manifestou durante a pandemia. A gente sabe que teve um crescimento, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais como é que foi esse crescimento, qual é a análise que vocês fizeram desse momento do Brasil. A pandemia, no primeiro momento, todos nós sabemos o que aconteceu, todos nós ficamos reclusos dentro de casa. Foi um momento de algo que ninguém no mundo havia vivido, né? Presos num ambiente, vendo as ruas vazias, tá certo? E solitários em relação àquilo que a gente está acostumado. Alguns segmentos teriam que continuar trabalhando. E o segmento de incorporação, ele foi, no Brasil, foi tratado como exceção e o segmento de incorporação continuou trabalhando. Nós continuamos fazendo as nossas obras. E aí veio a primeira questão para nós do segmento e uma questão de responsabilidade. De responsabilidade porque enquanto trazíamos as pessoas da casa para o trabalho, diferentemente de grande parte da população, como é que nós iríamos fazer para que essas pessoas não tivessem problema com a pandemia? Isso aconteceu uma coisa muito interessante que eu nunca tinha visto na minha vida toda. Todos os empresários, os presidentes ou donos de empresas, se reuniram para discutir protocolos. Eles não delegaram os protocolos de segurança para discutir protocolos para que as pessoas fossem trabalhar com segurança. Então, isso foi feito assim numa perfeita harmonia e com muita segurança. Mas só ter o protocolo não adiantava, porque você tem o protocolo, mas você precisa saber se o protocolo dá resultado. Então, nós lançamos uma pesquisa com 65 mil funcionários e fomos acompanhando. E essa pesquisa, hoje a gente acompanha ainda, porque derivamos da pesquisa para saber quantos funcionários estão vacinados, primeira, segunda dose. Mas em termos de número de mortes, nesta pesquisa mostra que os funcionários do segmento de incorporação, eles tiveram um índice que não existiu no Brasil em nenhuma cidade brasileira. Foi o menor índice de mortes por 1.000 funcionários. Então isso foi uma coisa que foi fantástica. Foi tão interessante isso que numa das conversas, porque nós mantínhamos conversa com os governos estaduais, federais, com relação a isso, porque também havia uma preocupação das autoridades com relação à saúde das pessoas. E eu me lembro muito bem que numa conversa com o ministro da Economia, com o Paulo Guedes, quando nós mostramos os números, ele ficou louco. A palavra é essa, ele ficou louco. Ele falou, poxa vida, pode trabalhar e ter saúde? O Brasil tem que continuar trabalhando e as pessoas vão ter condições de trabalhar. E
a preocupação dele nesse momento foi como é que a gente faz para expandir isso para outros setores, para que as pessoas possam trabalhar. Porque chegou um momento, se vocês lembram, as pessoas poderiam ser demitidas. E a demissão das pessoas começa a gerar uma série de problemas, como todos sabem. Então, aí a gente começou a reverter isso. E nós, no nosso segmento, nós somos muito felizes, porque além de ter as pessoas trabalhando, nós aumentamos os números de funcionários. Então nós crescemos, nós contratamos na pandemia. E isso trouxe para quê? Trouxe para cada um daqueles funcionários uma segurança na renda deles e das suas famílias. O que foi muito importante, eu diria que no período da pandemia, eu acho que o segmento de incorporação teve uma grande contribuição para o mercado brasileiro. E, na sua opinião, o governo aprendeu uma boa lição com vocês, com o segmento? Eu acho que sim, porque nessa reunião que nós tivemos com o ministro, ele passou os nossos relatórios, porque os nossos relatórios eram públicos, né, para outros setores. Nós fomos procurados por diversas entidades para entender como é que nós estávamos operando. Descobrimos também que vários segmentos estavam operando com a mesma segurança e com os mesmos índices de mortalidade baixíssimos. Então, todos que operaram da maneira com a que nós operamos e que eu tive acesso, tiveram um índice de mortalidade bastante baixo, o que foi muito importante durante a pandemia. E quais foram os cuidados mais fundamentais que vocês tiveram para atingir esses números? Numa obra você tem um grande número de funcionários, mas a obra tem uma vantagem, tem um grande período da obra que ela é aberta. Se dá ao ar livre. Se dá ao ar livre. Então, nessa época que se dá ao ar livre, quer dizer, você já tem o benefício das pessoas poderem trabalhar. Aí quando você coloca o distanciamento, mais o ar livre, mais o uso de máscara, mais os cuidados com o álcool e nos momentos em que as pessoas poderiam se encontrar, que era nos refeitórios, você escalonava os horários de alimentação e você distanciava. Então, tenho inúmeras fotos de diversas incorporadoras que são associados da Abrainc, mostrando os refeitórios, mostrando o distanciamento. Então foram coisas básicas que foram feitas, nada muito sofisticado, tá certo? Que levou a esse benefício. E pensamos também nos familiares. Muitas das nossas empresas mandaram para as famílias os kits de higiene, tá certo? Para que aquilo se replicasse na família de cada trabalhador em casa. Ótimo, que excelente exemplo. E além disso, a que se deve na avaliação da Abrainc realmente esse crescimento do segmento de vocês, o mercado só se expande? Eu vou falar ainda do ano da pandemia, porque o ano da pandemia, como eu falei, se a gente contratou é porque a gente cresceu. Então, nós temos dois mercados distintos no residencial. Nós temos o mercado de baixa renda e nós temos o mercado de média e alta renda. O mercado de baixa renda, ele é extremamente resiliente. Em todas as crises que a gente observou, a gente vê que o mercado de baixa renda, ele continua crescendo. Então, é um mercado que é resiliente a qualquer crise. Isso tem um motivo, e o motivo é muito fácil de explicar. Nosso déficit habitacional do Brasil, segundo a Fundação Getúlio Vargas, é de 7,8 milhões de moradias. Da ordem de 80% nós estamos falando baixa renda. Então, o déficit é tão grande, certo? Que mesmo com volatilidades da economia que possam trazer incerteza e desemprego, você ainda tem um grande número de pessoas que quer consumir e tem renda para consumir. Então o mercado de baixa renda continua crescendo. Nós tínhamos uma dúvida no mercado de baixa renda, como é que seriam as compras, dado que as pessoas, num momento, não estavam visitando os estandes de vendas, mas conseguimos fazer as vendas online com bastante sucesso e manter o mercado aquecido. O mercado de médio e alto padrão já é um mercado diferente. As pessoas ficaram em casa, no começo da pandemia, eles não fizeram nada com os seus recursos, muito pelo contrário, houve uma preocupação no mercado financeiro em geral. A gente viu no mercado financeiro, na verdade, uma queda de preço em vários ativos, então essas pessoas deram uma parada. Com a pandemia caminhando, chegando no final do primeiro semestre, as pessoas começaram a já entender o que havia acontecido e já começaram a olhar um pouco para fora.
E aí nós tivemos dois tipos de comprador. Nós tivemos aquele comprador que ficou em casa, como todos, e ele observou que ele tinha necessidade de ter um espaço diferente. Isso não quer dizer que todos queriam um espaço maior, mas uma distribuição diferente, mais luz, que significa janelas maiores, eventualmente varandas e eventualmente o que por muitos anos às vezes ficou desvalorizado, as coberturas dos prédios passaram a se valorizar, até as casas passaram a se valorizar. Então criou-se aí um grande número de pessoas que foi buscar imóvel com este objetivo. E também nós estávamos com uma taxa de juros muito baixa para a aquisição de imóveis de médio e alto padrão. Isso foi extremamente favorável. Essa taxa foi muito favorável. Então você juntou tudo isso e as pessoas realmente foram às compras no mercado imobiliário e eu acredito que todos que foram e fizeram isso estão satisfeitos e fizeram um bom negócio quando olham inclusive a valorização dos seus imóveis. Qual foi o mercado que mais cresceu? No ano da pandemia, econômico, no ano da pandemia, o mercado mais resiliente foi o econômico. Foi o econômico mais resiliente. Agora, o crescimento no mercado de luxo também foi pujante, né? Também. Nos grandes centros, mais do que nas cidades mais do interior. Quando a gente observa o estado de São Paulo, você vê um fenômeno interessantíssimo, né? Você vê as cidades do interior também tiveram crescimentos enormes nos seus lançamentos no médio e alto padrão. Tivemos um case hoje aqui, vendo algumas cidades do Norte e Nordeste também, que você verifica empreendimentos que muito provavelmente você não imaginaria que eles estivessem no Brasil, tá certo? Empreendimentos semelhantes a empreendimentos lançados no exterior, semelhantes a empreendimentos lançados em Miami, por exemplo, com a mesma sofisticação e sucesso de vendas. Então, a gente verifica que a gente tem realmente um mercado aquecido e um comprador bastante com vontade de comprar. Isso tem um motivo, né? Imóvel, as pessoas muita gente vê como investimento. E muita gente pergunta, é um bom investimento ou não é um bom investimento? E não dá para você responder essa pergunta, eu acho que. Então, nós fizemos na Abrainc um trabalho que nós pegamos de 2009 a 2019. Durante esse período, nós verificamos a valorização dos imóveis no Brasil e ficou muito claro que a valorização dos imóveis, ela foi, neste período todo, ela foi equivalente a você ter investido seu dinheiro a um título do governo. E que é uma boa comparação, porque imóvel é um ativo seguro, o título do governo é um ativo seguro. Então a pessoa comprou o imóvel, depois de 10 anos, usou o imóvel e depois de 10 anos teve um ganho com aquele bem igual que se tivesse deixado os seus recursos aplicarem em títulos do governo. Então, isso mostra que imóvel é um investimento interessante. Isso para quem morou no imóvel. Agora, aquele que comprou o imóvel só como investimento e alugou o imóvel, ele teve na média, ao ano ainda, um ganho de 6,12%, eu gravei esse número até nos 12%, 6,12% ao ano acima do título do governo. Então, em decorrência da alocação que também né? Que nesse período ela teve aumentos e tudo mais, então deu uma média de 6,12 ao ano. Então, imóvel é um bom investimento e principalmente nos momentos de incerteza, as pessoas vão muito para o imóvel. Agora, então o brasileiro não está tão errado de ter essa cultura de investir o seu patrimônio, talvez o seu único patrimônio no imóvel. Eu acho às vezes isso é controverso, né? Mas esses números reforçam. Eu acho que o brasileiro não está errado, e não está errado por quê? Quando tem uma empresa que ela faz uma pesquisa muito interessante, ela pesquisa em várias cidades do mundo o preço por metro quadrado em dólar. E quando você pega a cidade de São Paulo, nessa pesquisa, você começa a procurar a cidade de São Paulo, ela não está nos primeiros 100, ela não está nos 200, o número que a cidade de São Paulo está é o número 287. Ou seja, nós temos 286 cidades do mundo
com um preço por metro quadrado superior a São Paulo. É claro que eu sempre sou questionado, principalmente quando eu falo e tem um economista, ele fala, mas o Brasil é diferente, o poder aquisitivo é diferente. Tá ótimo, mas se a gente acredita que o Brasil vai crescer, que as pessoas vão ter mais renda, então eu acho que é bom olhar essa pesquisa, porque acontecendo o crescimento do Brasil, os imóveis terão uma correção comparados com imóveis em outras cidades do mundo. Perfeito. E o mercado de crédito imobiliário continua atrativo no Brasil? O mercado de crédito imobiliário é extremamente atrativo. Aliás, nós não vivemos sem o mercado de crédito imobiliário, porque em qualquer lugar do mundo, as pessoas que adquirem imóveis, elas compram imóveis com financiamento. Então, para nós é fundamental que a gente tenha os bancos fazendo o financiamento para os nossos compradores. Isso é algo que, se não existir isso, não temos a nossa indústria funcionando. Portanto, a vontade que os bancos têm hoje de financiar os compradores de imóvel é muito grande e essa vontade deles fomenta o nosso mercado. Então, acho que essa equação hoje de financiamento ao comprador, cujo financiamento vem das instituições financeiras, ela é fundamental para a gente ter um mercado forte de imóveis. Essa onda favorável que ocorreu no segmento aqui no Brasil também ocorreu em outros países? Olha, o problema de outros países é que tem uma relação muito interessante que nós medimos, que é crédito imobiliário sobre o PIB. E no Brasil, a relação crédito imobiliário sobre o PIB hoje está em torno de 10%. Em outros países, supera 60%, alguns países chegam a 80%. Então, aqui no Brasil, nós ainda temos um mercado muito pequeno. Então, por termos um mercado pequeno e por termos um déficit habitacional de 7,8 milhões de moradias e termos uma necessidade para os próximos 10 anos de 11,5 milhões de moradias que são adicionais ao déficit habitacional, então o nosso mercado, ele é um mercado que tem força para os próximos 10, 15 anos. Então a curva de crescimento do nosso mercado tende a ser muito maior do que a curva de crescimento em outros países. E com relação ao impacto das dificuldades que esse segmento está tendo na China, eles podem afetar o Brasil? Eles podem chegar até a gente? Qual é a avaliação da Abrainc nesse setor? Bom, primeiro que o que está acontecendo na China, ele não entra aqui na economia brasileira, é totalmente apartado da economia brasileira. Isso não tem chance nenhuma de contaminação, tá certo? E por quê? O mercado chinês e as empresas que estão na China, quer dizer, eles operam diferente, eles têm um nível de alavancagem, um nível de captação de recursos muito diferentes que tem aqui no mercado brasileiro. Então, e o mercado brasileiro já passou por experiências negativas, isso é muito importante. Acho que há 25, 30 anos atrás, nós tivemos experiências de empresas que tiveram problema. E todo problema traz uma evolução através de uma solução. Então, hoje nós temos juridicamente algo que defende muito ao comprador, que é o chamado patrimônio de afetação, certo? Os bancos hoje, eles financiam as empresas, mas eles financiam majoritariamente as obras das empresas, o que é muito importante. Eles financiam a construção. E as nossas empresas hoje, elas estão extremamente capitalizadas. Elas foram ao mercado, elas emitiram ações, elas fizeram várias emissões de ações e capitaram. Então elas estão extremamente capitalizadas. Então a chance de ter qualquer empresa no Brasil tendo o problema que a gente viu nas empresas chinesas, inexiste. E com relação aos processos para financiamento de imóveis, aqui no Brasil também são bem rigorosos. A exigência de documentação, comprovação e tudo mais. Isso também é um fator que gera mais garantia para o segmento? Olha, o imóvel, ele passou por um aprimoramento
do ponto de vista de segurança jurídica. Antigamente a gente escutava a história da hipoteca, então falar de hipoteca no Brasil, e a gente escutava também de alguns familiares que conheciam alguém há muitos anos que tinham brigas na justiça de 10, 15 anos e continuavam morando no imóvel. Numa situação dessa, que um agente financeiro empresta o dinheiro para você comprar o imóvel, certo? E você consegue ficar 15 anos postergando o pagamento e 15 anos morando naquele imóvel, não há quem queira financiar o imóvel. Então apareceu a lei da alienação fiduciária. A lei da alienação fiduciária, ela é fantástica, porque ela dá a capacidade a quem financia o imóvel, dá a capacidade de, se a pessoa inadimplir, a retomada do imóvel. E isso é uma evolução, foi uma evolução tremenda. E se não houvesse tido esta lei, nós não teríamos hoje o apetite que as instituições financeiras têm para financiar os imóveis. Por falar em inadimplência, como é que está a inadimplência no Brasil? A inadimplência no Brasil está baixíssima, como nunca teve. Nós estamos com índices baixíssimos de inadimplência. Muita gente ficou preocupada com a pandemia, como é que fica a inadimplência. A inadimplência, hoje nós estamos nos índices, dos níveis mais baixos no Brasil no mercado imobiliário. A inadimplência no mercado imobiliário, além dela ser baixa, hoje ela está em torno de 0,9%, além da inadimplência ser baixa, o que é importante é que, como a instituição financeira ela pode retomar o imóvel, esse imóvel é vendido e a instituição financeira ela recupera o dinheiro. Então você tem uma inadimplência baixa e uma alta capacidade de recuperação daquele dinheiro que foi emprestado. Por isso que essa operação é uma operação tão segura e os agentes financeiros gostam de fazer a operação de crédito imobiliário. Não só no Brasil, no mundo todo. Perfeito. Você há pouco citou aquele déficit habitacional, né, de 7,8 milhões de moradias. Além disso, pesquisas indicam que deve haver um crescimento de mais de 1 milhão de novas famílias se formando anualmente no Brasil. Anualmente. Como que essa indústria vai dar conta dessa imensa demanda? Quais são as dificuldades que vocês enfrentam de insumos, de matérias-primas? A indústria dá conta da demanda, esse não é o problema. O ponto é nós termos fontes de financiamento para os compradores de imóvel. Esse é o calcanhar de Aquiles. Por quê? Nós temos financiamento para a classe média, os recursos vêm da caderneta de poupança. A caderneta de poupança é uma piscina que tem um volume de dinheiro. Então, nós não podemos limitar a capacidade dos bancos de dar financiamento àquele dinheiro que está na piscina, a poupança. Então, nós precisamos ter outras fontes. Então, na Abrainc, inclusive, nós trabalhamos muito com um título que chama-se Cover Bond, que aqui no Brasil são as LIGs. Nós trabalhamos muito junto ao Banco Central. Esse título hoje existe e é muito importante, porque esse título vai ajudar muito na captação. Nós temos também securitização no Brasil, que é fundamental para que desenvolva um mercado secundário para aquelas instituições e empresas que deram crédito para as pessoas físicas possam vender os seus créditos através de securitização para investidores. Agora, tudo isso precisa do quê? Precisa de taxa de juro baixa. E taxa de juro baixa precisa de economia estável. Então a gente precisa de uma economia estável, taxa de juro baixa, para que a gente possa utilizar outros instrumentos além da caderneta de poupança, para que a gente possa cumprir esse número aí de futuro que nós falamos que em 10 anos serão necessárias 11,5 milhões de moradias. Agora, quais são as perspectivas para 2022? Se a gente considerar que o juro deu uma subida considerável e também a renda do brasileiro caiu muito, como é que vocês estão avaliando esse momento e o que temos por vir em 2022? A taxa Selic subiu. Ainda se fala que a taxa Selic, o Banco Central pode ainda majorar a taxa Selic, isso é verdade, numa política muito correta de conter a inflação. Aliás, fazendo um parênteses, a inflação pós-pandemia não é um problema brasileiro. A inflação pós-pandemia está acontecendo em diversos países do mundo. Portanto, nós enfrentamos
o mesmo problema que diversos países do mundo enfrentam, que é uma inflação alta perto do que a gente tinha. Bom, resolveram esse problema da inflação. A inflação entrando sob controle, a gente acredita que a autoridade monetária começa a baixar a taxa de juros e aí a gente tendo estabilidade econômica do Brasil e crescimento do Brasil, nós teremos taxas de juros de longo prazo mais baixas e que irá favorecer com que a gente tenha as taxas de juros mais baixas em todo o sistema, inclusive na cadeia de poupança e também com a possibilidade de fazer as operações que eu comentei anteriormente. Então, eu acho que nós passaremos por um período, como você disse, que estamos com uma taxa um pouco mais alta. No entanto, por mais que essa taxa seja alta, hoje, grande parte dos financiamentos vem de funding, de recursos da cadeia de poupança. E eu não acredito que a cadeia de poupança ela vai ter taxas superiores a TR mais 10%. E sendo assim, o que acontece? Nós temos aí também uma leitura mundial de que quando as taxas para financiamento das pessoas físicas estão abaixo de 2 dígitos, tá certo? As pessoas continuam fazendo as suas aquisições. É óbvio, ninguém está dizendo que se a taxa tiver 5%, 4%, você não terá pessoas mais animadas e um maior volume de entrantes. E um maior volume de entrantes por quê? Porque quando você abaixa a taxa de juro, você abaixa o nível de renda para a pessoa comprar um determinado imóvel. Então, é claro que a taxa de juro baixando, a gente tem um mercado muito mais pujante. Mas eu não acredito, muita gente fala o mercado vai parar, o mercado não para. O mercado continua, tá certo? E nós acreditamos que ele vai continuar, porque numa pesquisa feita pela Deloitte, contratada pela Abrainc, nós verificamos que os incorporadores continuam comprando terreno, que é a matéria-prima, tá certo, para a gente, ou seja, as empresas estão acreditando no futuro crescente do mercado imobiliário. E outras matérias-primas que estiveram e ainda estão em falta no mercado? Como que o setor lida com essa necessidade premente? O problema das matérias-primas, de novo, não é só no Brasil. Teve uma desordem nas cadeias produtivas, é um problema global. Mas obviamente a gente não quer que as matérias-primas subam porque a gente quer vender o imóvel e quer que as pessoas tenham a capacidade de compra do imóvel num país que, como você falou, não tem uma renda tão alta. Então, isso prejudica. Então, o que nós fizemos e continuamos fazendo é que nós estamos tentando otimizar ao máximo, tá certo? Para que a gente possa não machucar tanto no preço do imóvel. Se você não consegue também não aumentar, mas você consegue otimizar, você consegue ganhar eficiência para não aumentar tanto o preço do imóvel. Mas é inevitável que você tenha um aumento do preço do imóvel. Por isso que eu comentei anteriormente, né, quem comprou imóvel lá no primeiro semestre da pandemia, hoje já deve estar olhando e falando assim, eu fiz um excelente negócio. Os imóveis já se valorizaram. Né? Então, acho que o problema da matéria-prima na nossa indústria e em outras indústrias, realmente, ele impacta no preço final. O que nós estamos tentando é minimizar esse impacto. Nós temos uma diferença de alguns produtos. Né? Se você for comprar uma televisão, se você for comprar uma geladeira, a televisão e a geladeira é um produto que tem um certo preço, você não tem muito como mudar. O nosso produto, se você vai comprar um apartamento de 200 metros quadrados, eu posso te oferecer um apartamento também bom de 170 metros quadrados. Então, você consegue morar num apartamento um pouco menor, ainda tendo conforto e pagando menos. Então, nós temos essa flexibilidade, tá certo? Ainda de mudar a área do apartamento para que você consiga o preço, atingir o seu objetivo, que é com um preço que você pode pagar, você comprar um imóvel. Luiz França, eu queria que você falasse para a gente sobre os grandes aprendizados do setor nesse momento de pandemia, aquilo que você destacaria e também sobre a importância da inovação para esse setor, né? Já que a gente está falando de metros, de pequenas mudanças ou grandes mudanças que requerem uma inovação. Primeiro, os aprendizados. O grande aprendizado que nós tivemos foi a grande união que todos os incorporadores tiveram e pensar, em primeiro lugar, nas pessoas. Isso foi muito importante.
porque se não tivéssemos pensado nas pessoas, nos nossos trabalhadores, nós não teríamos tido o sucesso que nós tivemos com relação ao pequeno número de pessoas atingidas pela Covid dentro do nosso segmento. Então, isso foi um grande aprendizado, uma maneira de trabalhar que todos trabalharam muito unidos, com um objetivo e realmente com bastante afinco. A inovação ela é fundamental. Sem inovação você não chega a nada. Eu acho que a gente não precisa ir muito longe. Qualquer lugar do mundo a gente está vendo que você tem que mudar, inovar e buscar novas alternativas, buscar novas ideias. Na Abrainc a gente tem, né, um fórum de inovação. Esse evento que nós estamos aqui hoje, que é o FILE, é um fórum para discutir inovação, tá certo? E inovação em todas as áreas. Inovar tanto na experiência que as pessoas têm quando eles chegam no stand de vendas, para que eles possam assinar os seus contratos eletronicamente, ao invés de ter que assinar um monte de papel, a facilidade que ele possa ter para acompanhar a obra, tá certo? Inovação dentro da obra, inovação quando se faz o projeto. Acho que tudo isso é uma coisa muito importante para que a gente possa ter uma performance melhor e mais eficiência para todos. A eficiência é importante, porque a eficiência ela vai dar um bom preço no produto final, que é ótimo, tá certo? E vai também atingir um bom objetivo, que é um bom retorno da empresa, tá certo? Porque, como todos sabem, nós temos aqui várias empresas que estão na Bolsa, ou seja, são de capital aberto, têm acionistas nacionais e internacionais e cobram a gente, sem dúvida nenhuma, por metodologias melhores para que a gente possa continuar atendendo o nosso mercado, ser lucrativos e agora, também já há muito tempo, né, a gente olhar algo que é muito importante no Brasil e no mundo, que é o ESG, que é olhar muito sustentabilidade, governança, tá certo? Isso é algo muito importante que também todas as nossas empresas fizeram uma pesquisa recentemente e tem uma aderência muito grande também nessa dimensão. Perfeito. E com relação para a gente quase finalizando, e com relação à jornada do cliente, a experiência do cliente na compra, utilizando tecnologias, esse segmento de vocês também se adaptando cada vez mais aos meios digitais para apresentar seus produtos, para se relacionar com o cliente. O que vocês estão propondo, vocês como uma entidade que representa o segmento, o que vocês estão trazendo de proposta? Vocês estão sempre contratando pesquisas importantes, né? Com relação à experiência do cliente, você tem dois pontos importantes. A experiência na compra, quando ele vai no stand de vendas, a experiência quando a obra termina, aí quando ele vai financiar. Então, a gente trabalha muito bem nos stands de venda, melhorando e tudo mais, a velocidade, os contratos, assinaturas eletrônicas, e na ponta, quando acaba a obra, essa pessoa precisa tomar um financiamento e precisa registrar o seu imóvel, então é aí que a gente tem trabalhado muito, tem trabalhado bastante. Na pandemia teve uma evolução muito grande, mas eu ainda acho que falta muito porque a gente tem ainda tem uma burocracia no Brasil a ser vencida, tá certo? E sendo vencida, nós vamos reduzir muito os prazos para que as pessoas possam adquirir o seu imóvel, tanto imóveis novos quanto imóveis usados. Perfeito. Luiz França, qual a sua expectativa aqui com o IncorporaCast? Você acha que vai ter uma boa adesão da audiência, do público, antes de te liberar para o evento, que já estão te chamando para você falar lá dentro? Eu não tenho dúvida. Acho que o IncorporaCast é uma nova fase da Abrainc. Vai ser um grande sucesso. A gente vai aqui trazer para você conversar pessoas interessantíssimas que vão poder agregar bastante, tá certo? No conhecimento de todas as pessoas que têm interesse no mercado imobiliário brasileiro. Bom, então só posso desejar sucesso para o IncorporaCast. Obrigado. E muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado. Foi ótimo, obrigado. Foi esclarecedor. IncorporaCast, o seu novo canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.